A Polícia Federal, PF, prendeu recentemente 3 suspeitos de integrar o grupo libanês Hezbollah. Todos os detidos são acusados de planejar ataques terroristas no Brasil. Os indícios foram descobertos graças à colaboração entre as inteligências de Israel e Estados Unidos que rastrearam as atividades dos suspeitos e suas viagens recentes. Quando constatadas as possíveis intenções dos suspeitos, a Polícia Federal no Brasil foi acionada, realizando então a prisão preventiva dos suspeitos. Mas afinal, quem ou o que é o Hezbollah? O Hezbollah, cujo nome traduz-se como o Partido de Deus, exerce considerável influência no Líbano e compartilha com o Hamas, movimento palestino, a pregação pela destruição do Estado de Israel. Alguns historiadores afirmam que o grupo se formou em 1982, enquanto outros discordam, sugerindo que o Hezbollah se formou apenas em 1985. Antes dessa data, argumentam, existiam apenas ações de grupos xiitas separados dentro do Líbano. 2 nomes foram fundamentais para a fundação do Hezbollah: os clérigos xiitas Subi al-Tfil e Abbas al-Musavi. A etimologia da palavra Hezbollah vem de Oiz Allah, que significa Partido de Deus em árabe. O termo foi ocidentalizado como Hezbollah. Um ponto que reforça a corrente historiográfica de que o Hezbollah nasceu em 1985 é a publicação de sua carta aberta nesse ano, o primeiro manifesto de intenções, que incluía a colocação dos Estados Unidos e da União Soviética como grandes inimigos do Islã. Além disso, pregava a destruição do Estado de Israel e a restauração das fronteiras palestinas de 1948. As primeiras ações do Hezbollah foram marcadas pelo sequestro de cidadãos estrangeiros, chegando a 104 pessoas entre 1982 e 1992. Isso incluiu o sequestro de 4 diplomatas soviéticos da Embaixada de Beirute em setembro de 1985, resultando na morte de um deles. Em resposta, a KGB identificou o mandante do sequestro, sequestrou os parentes desse indivíduo e forçou o Hezbollah a liberar o restante dos reféns. Outra característica pioneira do Hezbollah foi o uso de atentados suicidas, que inspiraram o Hamas a adotar a mesma tática nos anos 90. Um dos atentados mais famosos ocorreu em outubro de 1983 contra os quartéis da ONU em Beirute, utilizando 2 caminhões-bomba com motoristas suicidas e resultando na morte de 241 norte-americanos e 58 militares franceses. Durante a Guerra Civil Libanesa, que se estendeu até 1990, o Irã foi o principal financiador do Hezbollah. Seguidores do modelo teocrata iraniano, o Hezbollah viu o supremo líder da teocracia iraniana, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, como sua maior autoridade. No final dos anos 80, o Hezbollah cresceu exponencialmente, especialmente nos últimos dias da Guerra Civil Libanesa, marcados por grandes rupturas internas. Surgiu uma ala nacionalista que buscava ligar o Hezbollah ao Estado do Líbano, enquanto outra mantinha fortes laços históricos com o Irã. Em 1989, com a morte de Khomeini, a ala nacionalista ganhou força, resultando na eleição do clérigo nacionalista Subi al-Fayl como o primeiro secretário-geral do Hezbollah. Essa linha continuou em 1991, quando Abbas al-Musavi substituiu al-Fayl na secretaria-geral. No entanto, no ano seguinte, com o assassinato de Musavi numa área fronteiriça com Israel, o Ayatollah Ali Khamenei reforçou o apoio ao Hezbollah e indicou Hassan Nasrallah, seu grande aliado, para ocupar a secretaria-geral. Em 1992, o Hezbollah decidiu se tornar uma força política tradicional, participando de suas primeiras eleições e ganhando as 12 cadeiras do parlamento disputadas. Designado como organização terrorista pelos Estados Unidos e vários aliados, o Hezbollah enfrentou sequestros, atentados suicidas e ataques aéreos por parte de Israel. Em 2000, Israel desocupou o sul do Líbano, mas o Hezbollah continuou seu discurso anti-ocupação, especialmente em relação à faixa de terra de 26 quilômetros nas colinas de Golã, ocupadas por Israel desde 1967. Nos anos 90, o financiamento do Hezbollah diversificou-se, recebendo contribuições de empresas, pessoas físicas e da diáspora libanesa ao redor do mundo, incluindo uma considerável presença no Brasil, principalmente na Tríplice Fronteira.
Com um arsenal impressionante, incluindo mísseis de médio alcance e lançadores de foguetes, o Hezbollah se tornou uma força considerável, desafiando as forças de Israel. Estima-se que o Hezbollah tem entre 65.000 e 100.000 combatentes em suas fileiras. Em 2006, durante uma crise, o Hezbollah assassinou soldados israelenses, levando a um conflito que durou mais de um mês e resultou na morte de mais de 1.300 pessoas no Líbano e 165 em Israel. O Hezbollah continua a representar um desafio significativo, lançando periodicamente ataques com foguetes contra Israel. Sua influência política no Líbano atingiu seu auge, pois a aliança de partidos, incluindo o Hezbollah, conquistou a maioria dos assentos no parlamento nas eleições de 2018. Em 2023, após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, os confrontos na fronteira entre forças israelenses e do Hezbollah começaram ameaçando a abertura de uma segunda frente nesta guerra em desenvolvimento. Em meio a essa complexa trajetória, vale destacar que o Hezbollah, apesar de ser considerado uma organização terrorista por diversos países, desempenha um papel crucial na política libanesa. Além de suas atividades militares, o Hezbollah participa ativamente do cenário político, estabelecendo diálogos com diversos grupos, incluindo os cristãos libaneses. Ao longo dos anos, o financiamento do Hezbollah diversificou-se, incluindo contribuições de empresas, pessoas físicas e da diáspora libanesa, como a significativa comunidade no Brasil, especialmente na Tríplice Fronteira. Com um extenso arsenal que inclui mísseis de médio alcance, lançadores de foguetes e uma variedade de armamentos, o Hezbollah consolidou-se como uma das maiores guerrilhas do mundo. Seu domínio político no Líbano, aliado às suas capacidades militares, torna-o uma força a ser levada a sério. Enquanto a situação na região continua a se desdobrar, o Hezbollah permanece como um ator influente, desafiando Israel e moldando a dinâmica política no Líbano. O futuro dessa complexa relação e suas implicações geopolíticas continuam a evoluir, exigindo uma atenção contínua para compreender